Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós estamos hoje no 142º dia da exposição bíblica Epístola aos Efésios. O tema de hoje é trabalhando com boa vontade. Efésios capítulo 6, versículo de número 7. O texto diz assim, servindo com boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Você colocou aquela tradução que eu fiz? Coloca aí, essa é a tradução livre, tá? Trabalhando com boa vontade, como ao Senhor e não para pessoas. Obrigado, pode ocupar o assento. A ênfase do texto é que o servo trabalhador veja Cristo em seu trabalho e, assim sendo, ele demonstre todo zelo em suas atividades e devoção ao Deus Todo-Poderoso. A primeira sentença do versículo 7 aqui é servindo, trabalhando com boa vontade. Observe que essa palavra servindo é a palavra grega douleo, que significa fazer serviços, ser dedicado a. É servir normalmente de forma humilde em resposta às ordens dadas. A humildade e a dedicação no que faz são marcas da nova vida em Cristo. Eu vou repetir. A humildade e a dedicação no que se faz são marcas da nova vida em Cristo Jesus. Ou seja, todo cristão nascido de novo, regenerado, é humilde e dedicado também no seu trabalho. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo 6,1. Olha o que Paulo diz. Todos os servos aqui, já disse, estou aplicando como trabalhador. Então todo servo, todo trabalhador que estão debaixo do jugo, estimem a seus senhores ou patrões por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Perceba isso aqui, que coisa tremenda. A palavra blasfemado aqui é blasfemel no grego, que significa ser mal falado. Então Deus não quer que o seu nome e a sua palavra, o ensino da sua palavra, seja denegrido, seja mal falado por causa da conduta errada de um servo dele. Então aqui está o principal propósito de sermos humildes e dedicados no trabalho, para que as pessoas não falem mal do nosso Deus e do ensino de sua palavra por nosso mau testemunho. Você já ouviu aquela situação que se vê, só podia, olha, aí as pessoas até usam isso, só podia ser crente mesmo, esses crentes dão trabalho. Isso é uma coisa que não poderia acontecer no nosso meio. Na verdade, quando se falasse de crente, tinha que ser sinônimo de alguém que honra a palavra que fala, de alguém que verdadeiramente tem uma conduta honesta, porque é assim que se via. Antigamente os crentes, quando iam comprar alguma coisa no crediário, eles não pediam nem para você assinar nada, acreditavam na palavra de um crente. Hoje, se for um crente comprar, eles pedem mais do que uma pessoa normal, porque os crentes dão mau testemunho. Isso é comprovado que eu estou falando, tá? É comprovado. Hoje, a palavra de muitos crentes já caiu em descrédito, de tal maneira que hoje que tudo que você for fazer tem que ter cartório, tem que ter registro, porque as pessoas não estão sustentando mais a palavra. E para um cristão isso é uma vergonha muito grande. Agora escute isso aqui. Eu vou repetir. Todo o cristão nascido de novo, regenerado, é humilde e dedicado também no trabalho, tá certo? E aí o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa boa conduta no trabalho deve acontecer para quê? Para que o nome de Deus não seja envergonhado. Então esse é o propósito, esse é um dever da vida cristã. E aí o que acontece? Por que quando nós fazemos mal ou deixamos de fazer aquilo que deve ser feito, o nome de Deus é blasfemado? Porque nós somos o povo de Deus que somos chamados pelo nome do Senhor. Em 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não é que nós chamamos o nome do Senhor, nós somos um povo que somos conhecidos como aqueles que carregam o nome de Deus na nossa vida. Então as pessoas olham para nós e dizem, esse faz parte do povo de Deus. Então automaticamente, se eu faço parte do povo de Deus, do povo diferenciado, então é preciso que eu caminhe conforme Deus,
conforme os ensinos de Deus. Você sabe, quando eu e você fomos batizados, nós descemos as águas, é esse o nome que é invocado sobre nós. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir daquele momento do testemunho público que nós damos da nossa fé em Cristo, nós passamos a carregar o santo nome do Senhor. E as pessoas não estão olhando só nós, estão olhando o nome que nós carregamos. Por que você acha que todos os finais de culto, isso aqui é uma coisa que eu já falei aqui no decorrer desse estudo, mas vale aqui dentro dessa aplicação do trabalho, por que você acha que todo final de culto nós somos ministrados pela bênção apostólica? Aí, a graça do Pai, o amor, a graça do Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Então nós carregamos o nome de Deus, a gente vem aqui, é renovado, é fortalecido, é ensinado, e a gente sai daqui carregando o nome do Senhor sobre a nossa vida. Então, é por isso que as nossas atividades têm que render sempre glória a Deus. Então a nossa conduta, a nossa caminhada, também no labor, no trabalho, nas atividades do nosso trabalho, tem que render honra e louvor ao nome do nosso Deus. Aí ele diz aí, servindo, trabalhando com. Essa palavra com aí, meus irmãos, ela no grego é metá, que significa em companhia de, junto com, em aliança com. Então perceba, o cristão não pode separar Deus do seu trabalho. Ele trabalha tanto na dependência de Deus, como também na companhia do mesmo. O trabalho que prestamos é de alguém que tem aliança com Cristo. Eu vou repetir. O trabalho que prestamos é de alguém que tem aliança com Cristo. Então as pessoas vão conhecer o nosso trabalho como quem? Alguém que anda na companhia de Cristo, alguém que tem aliança com Cristo, alguém que anda lado a lado com Jesus. Esta palavra, escute, essa palavra com, aqui, metá no grego, que eu já falei o significado, junto com, em companhia de, em aliança com, é usada em Mateus 1:23, quando diz de Jesus. O anjo Gabriel falou para Maria que Jesus, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Conosco ali é metá, com, então Deus com, em companhia de. Então veja que coisa tremenda, o cristão trabalha na companhia, junto com Cristo. Eu não posso dizer, Senhor, estou indo trabalhar, agora o Senhor me dá licença, depois do período de trabalho o Senhor volta. Não posso. Então eu trabalho na companhia de Cristo, eu trabalho que é junto com Cristo. Eu trabalho em aliança com Cristo. Aleluia. Agora, olha que coisa importante isso, minha gente. Não considerar Deus nas atividades da vida, inclusive no trabalho, é vazio, porque não tem satisfação, é sem propósito, porque só visa o aqui e o agora, e é doloroso, porque não tem a bênção da presença e do auxílio do Senhor. E da onde que eu tiro isso? De Salmo 127, verso 1 e 2. Coloca aí para mim, eu não coloquei, mas eu vou ler com os irmãos. O Salmo 127, 1 e 2 exemplifica isso que eu estou falando para vocês. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Trabalhos que edificam, que é em vão? Você não encontra satisfação. Trabalha, trabalha, trabalha e nunca encontra satisfação. Está sempre insatisfeito com aquilo que está fazendo. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Outra coisa, verso 2, olha só. Inútil vos será levantar de madrugada. O que é inútil? Que não tem finalidade alguma, não vai levar a algum lugar. Então inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. Alguém que acorda bem de madrugadinha e vai chegar bem tarde da noite, ou seja, vai ter pouco tempo para dormir de tanto trabalho que tem. E aí ele está dizendo que isso é inútil. Comer o pão de dores. O que é comer o pão de dores? É comer através daquele trabalho ardoroso, doloroso. Esse é o pão de dores. Aí o texto diz, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então esse texto está nos ensinando o quê? Que o cristão, ele trabalha na companhia de Deus. Por que ele vê o seu trabalho render? Por que ele vê propósito no seu trabalho? Porque ele tem uma aliança com Cristo e trabalha junto com Cristo. Todas as vezes
que você iniciar um dia de atividade de trabalho, nunca se esqueça de que o Senhor está ao seu lado. Você coloca as tuas mãos, mas as mãos do Senhor estão sobre as tuas mãos. Aleluia, glória a Deus. E aí você imagine você trabalhando, tendo a ciência de que o Senhor está com você. Surgiu algum problema que você não está conseguindo ali desenvolver naquele trabalho, se o Senhor é a tua companhia, então Ele vai pegar você, vai fazer um tutorial com você ali, vai te ensinar o passo a passo, como que você deve fazer, e você vai ter bom êxito naquilo que você está fazendo, tá certo? Agora veja, então servindo, trabalhando com boa vontade. Essa palavra boa vontade no grego, eunoia, significa boa vontade, disposição favorável, zelo, algo que se faz de todo o coração, entusiasmo. E o que é entusiasmo, pastor? Força natural de uma pessoa ou divina, que impele a agir com ardor e satisfação. É estar tão bem disposto a trabalhar, que encontra satisfação no bom trabalho que é feito. Em Provérbios, capítulo 31, do verso 10 ao 31, a Bíblia descreve o perfil da mulher virtuosa, ou pode ser o homem também, ou qualquer outra pessoa, digo, entre homem e mulher, e uma das características dela é trabalhar de boa vontade. Veja só, a Bíblia descreve a mulher virtuosa, como poderia ser o homem também, porque ali é a personificação da sabedoria, que o proverbista está descrevendo, e aí ele vai colocar uma das características da pessoa virtuosa, é que ela ela trabalha com boa vontade. Veja só o texto e eu aplico. Mulher virtuosa, quem a achará? Versículo 13. Busca lã e linho e trabalha, olha lá, de boa vontade, com as suas mãos. Então está dizendo, a pessoa virtuosa, ela trabalha de que jeito? Não trabalha simplesmente por trabalhar, trabalha de boa vontade. Essa é a característica de alguém virtuoso. Agora, o que está aqui por detrás dessa palavra que é interessante. A palavra virtuosa, no caso, esse substantivo virtuoso, virtuosa, que aqui é traduzido no caso, a palavra hebraica é Ha'il, que significa força de um exército, para você ver, habilidade, que é a capacidade de ser eficaz no que você faz, e também fartura de bens e riquezas. É alguém que trabalha tão bem que rende farturas e riquezas através do trabalho das mãos. Então, quando a Bíblia aqui está dizendo mulher virtuosa, poderia ser traduzida aqui como mulher guerreira, só para você ter uma ideia. Agora pegue isso aqui e não esqueça nunca mais. Esta palavra virtuosa, em Abacuque 3,19, é traduzida assim, Jeová, o Senhor, é a minha força, traduzido por força. Então ele está dizendo que essa força, para ser uma pessoa virtuosa, ela vem do Senhor. A força de um exército vem do Senhor. A capacidade para ser eficaz no que faz, vem do Senhor. A fartura no trabalho das mãos, essa fartura vem das mãos do Senhor. Eu entendo com essa palavra, ou seja, o trabalho nesta vida é uma guerra, é uma batalha, onde nós recebemos a força do Senhor dos exércitos, e Ele nos capacita a sermos eficazes, produtivos naquilo que fazemos, e pode, através do trabalho de nossas mãos, nos prosperar farta e ricamente. Já pensou nisso? Esta é a graça, esta é a força que Deus está derramando sobre você. A força que você vai ter para trabalhar é como a força de um exército atrás de você. Você vai ser produtivo e eficaz. Por quê? Porque Deus te dará capacidade para isso. Você vai ver o teu trabalho render, porque Deus vai prosperar o teu trabalho. O crente cheio do Espírito Santo trabalha com disposição favorável, trabalha de todo o coração, trabalha com entusiasmo, porque ele é impelido pela força sobrenatural de Deus em seu interior, e o seu trabalho é realizado na força do Espírito Santo.
Aleluia, eu quero que você tenha isso em mente, guarde esta palavra no teu coração. Quando você for fazer qualquer atividade laboral, quando você for prestar qualquer trabalho, for fazer qualquer serviço, nunca esqueça, você vai na força do Espírito Santo, está sendo impelido em você. O que você faz exteriormente é resultado de um impulso do Espírito. O Espírito Santo vai aplicar em você esta obra, o Espírito Santo vai aplicar em você esta boa vontade, o Espírito Santo vai aplicar em você essa capacidade, o Espírito Santo vai ministrar sobre você esta fartura. Eu estou dizendo, depois deste estudo, vai ser um divisor de águas na tua vida. O trabalho que você fazia era um, mas depois desta palavra, vai ser outro na presença de Deus. Esta é a força do Espírito Santo. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Esta característica que Deus está nos dando nesta noite, de alguém virtuoso. A virtude de Deus está em nós. A virtude dos céus está na nossa vida. Deus é que tem ministrado toda a força sobre você. Aleluia, você vai começar a notar a diferença no dia a dia do teu trabalho. Você que anda com tanta fadiga, tanto dissabor ali naquele ambiente de trabalho, mas Deus está mudando isso, porque está vindo uma carga pesada sobre você, mas é a carga da glória de Deus, é a carga da unção de Deus, é o impelir do Espírito Santo, é a força divina. Você vai estar trabalhando como se tivesse com a força de um exército sobre você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por esta palavra. Às vezes, por dificuldades ou injustiças que sofremos no ambiente de trabalho, somos desencorajados a trabalhar de boa vontade. Quantas pessoas sofrem no ambiente de trabalho e sofrem também não só dificuldades, não está conseguindo desenvolver, mas como também é injustiçado, às vezes sofre perseguição também, e aí você fica desmotivado e não tem mais aquele entusiasmo para o trabalho. Mas a exemplo de Jacó, temos que crer que Deus está conosco e servimos aos outros em dedicação a Cristo e cremos na justiça de Deus. O texto que eu quero ler é Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo de número 31. Olha só o posicionamento do servo de Deus Jacó frente a essas intempéries dessa vida, as dificuldades e as injustiças vividas. Ele disse para a esposa dele, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai, esteve comigo. Jacó está falando no contexto de trabalho, que ele está lá na terra de Labão, tá, em Padã Arã. Ele está nesse contexto, trabalhando. Ele está dizendo: olha, eu não trabalho só, Deus esteve comigo. Todos os dias que eu estive aqui trabalhando, Deus estava na minha vida, Deus estava ao meu lado. Verso 6, olha só: e vós mesmas, falando para a família dele, sabeis que com todo o meu poder, com toda a minha força, ele está dizendo, ele trabalhou assim, com toda a força, tenho servido a vosso pai, que era o patrão dele, trabalhava entre parentes ainda. Você sabe como que é essa história, né? Muitas vezes trabalhar com parente não é complicado, porque às vezes ele acha que você tem que fazer de graça, ou coisa do tipo assim, não valoriza, é parente, aí mistura amizade, essas coisas aí não pode acontecer. E às vezes crente com crente também, mistura. Não, nós somos irmão, filho, trabalho. É claro que nós somos irmão, mas vamos vigiar. Então Jacó está, Deus estava comigo, esteve comigo todo o tempo, e eu dei toda a minha força, trabalhei com toda a força, servi. Agora olha só, versículo 7. Mas vosso pai me enganou. Já pensou você ter um patrão desse? O vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Só que aqui, conforme você já ouviu, esse mudar 10 vezes, mas não é para aumentar. Esse 10 vezes é para diminuir. Imagine você trabalhar com um patrão, quanto mais você se esforça, ele diminui o teu salário. Como ter boa vontade com uma coisa ruim dessa?
É o que eu estou dizendo. A questão do nosso trabalho tem que entrar a fé. Se não entrar a fé, se você não entender que Cristo é o seu patrão, você nunca vai trabalhar com boa vontade. Entende? Então você tem que entender que o seu negócio, primeiro de tudo, é com Deus, é com o Senhor. Aí o Jacó foi enganado pelo patrão. Olha lá. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Ele estava tentando contra a minha vida, me enganando, se usando de malandragem com a minha mão de obra, com o meu trabalho. Estava ganhando muito em cima de mim, nunca cooperava comigo. É isso que Jacó está dizendo. Só que olha o que aconteceu. Olha por que você tem que crer na justiça divina. Quando ele dizia assim, aí Deus foi e mudou a história dele. Quando ele dizia assim, o Labão, o patrão de Jacó, os salpicados serão teu salário, porque ele achava que não ia dar isso, né? Então todos os rebanhos davam salpicados. O Labão tinha um entendimento ali dos animais e falava, não vai dar salpicado. Então quando for salpicado é de Jacó. Aí Deus mudava e deixava ser tudo salpicado. Aí veja, e quando ele dizia assim, aí como Deus estava dando só o salpicado, aí ele mudou a estratégia. Olha só, os listrados serão teu salário. Aí o que Deus fazia? Todos os rebanhos davam listrados. Levanta a mão que eu estou profetizando, porque tem pessoa aqui que já foi muito injustiçada na sua área de trabalho, viu? Só que o Deus de Jacó é o teu Deus também. E Deus não vai deixar isso barato. Deus vai fazer justiça e o nome dele vai ser glorificado. Amém? Recebe esta palavra. Então veja como o nosso Deus é um Deus que verdadeiramente cuida do seu povo, zela do seu povo. Deus não deixa que os homens façam de nós o que quer. Nós temos um dono, nós temos um Senhor, conforme nós vamos ver aqui na parte B do versículo agora. Veja só, a parte B do versículo 7. Trabalhando com boa vontade, como ao Senhor, e não para pessoas ou para os homens. A palavra como aqui, você sabe, é condicional, como se fosse ao Senhor. Senhor é Kyrios, que significa dono, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, aquele a quem uma pessoa pertence. Nós pertencemos a Jesus, aquele que nos governa. Então veja, você, nós estamos sob o governo de Deus. O governo de Deus está sobre nós. O Senhor é o nosso dono. Espera lá, se você é dono de algo, você vai entregar de mão beijada, vão deixar que faça o que quer daquilo que pertence a você? Por que você acha que Deus vai deixar alguém fazer mal contra você? Então o Senhor é cuidador do seu povo. Então entenda uma coisa, o trabalho, o servir faz parte da vida piedosa do cristão. Eu vou repetir, o trabalho, o servir faz parte da vida piedosa do cristão. O que é vida piedosa? É a nossa dedicação, a nossa devoção a Deus, o nosso fervor espiritual. Hebreus 12, 28. Vamos aplicar esse texto lindo. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, segura, agarra a graça, pelo qual sirvamos, aqui na aplicação, trabalhamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Vou trabalhar esse versículo. Primeiro, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado. A palavra, no caso aqui, abalado, significa aquilo que não pode ser movido, é algo firme, não sujeito a derrota e desordem. O reino de Deus está dentro de nós, e isso culminará no reino eterno do nosso Deus. Hoje nós estamos aqui sob o governo de Deus. A gente faz de acordo com os comandos do cabeça, que é Cristo. Então é Ele que está dominando a nossa vida, Ele que está direcionando a nossa vida, Ele que está controlando a nossa vida, porque nós nos sujeitamos ao senhorio do Senhor. Então nós não fazemos o que queremos, nós nos submetemos à sua vontade, ao seu senhorio. Então esse reino hoje, ele está dentro de nós. Só que ele culminará, ou seja, chegará ao seu ápice na eternidade, onde toda a criatura estará sob o governo perfeito de Cristo.
Todos nós estaremos sob esse governo, tá certo? Agora entenda uma coisa aqui: o pecado maculou a ordem de trabalho. Abra aí para mim em Gênesis 3, 17 ao 19. O pecado, ele maculou a ordem de trabalho. Deus fez tudo organizado, mas o pecado trouxe uma mácula horrível. E Adão disse, a Adão disse Deus, né? Porquanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que ordenei, dizendo, não comerás dela, olha lá a sentença, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então veja, olha a sentença que Deus deu. Primeiro, a terra vai ser maldita. Segundo, você vai comer, mas vai comer com dor. Versículo agora de número 18, olha o que mais? Espinhos, cardos, aqui abrolhos, também te produzirá e comerás a erva do campo. Aqui aumenta a dificuldade. Espinho é algo que machuca, é algo que dói. Então Deus está dizendo essa sentença. Olha que coisa terrível. E ainda no versículo 19, a parte A diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Veja que coisa profunda isso aqui. Então vamos lá, recapitulando, o pecado maculou a ordem de trabalho, a terra é maldita, Deus sentenciou, com dores comerás, espinhos te produzirá, do suor do teu rosto comerás. Mas agora, na nova aliança, Cristo veio e ressignificou o sentido do trabalho, ou seja, ele deu outro sentido ao trabalho, porque era de comer através do ar do trabalho. Qual que era o sentido do trabalho? É só você vai trabalhar para poder comer. Esse era o sentido do trabalho. Cristo deu um novo sentido para o trabalho. É por isso que ele veio resgatar o propósito que se havia perdido. Então, antigamente, os homens, sob o erro de Adão, qual que era o sentido do trabalho? Eu tenho que trabalhar para poder comer. É só para isso. Porque agora está sob o efeito da maldição. Mas Cristo arrancou a maldição. E agora nós não estamos mais sob Adão, nós estamos sob o governo de Cristo na nossa vida. E agora Jesus deu um outro sentido para o trabalho. Aleluia! É por isso que a gente consegue trabalhar de boa vontade hoje, com boa disposição, porque o Evangelho, ele é libertador. Deus nos libertou da maldição e agora ele transformou em bênção. Diga com a mão direita, para você nunca mais esquecer. Diga, Deus me libertou da maldição do trabalho. Aleluia. Não estou dizendo que o trabalho é maldição, eu estou dizendo a consequência do pecado trouxe maldição. É isso que eu quis dizer, tá? Às vezes tem que explicar miúdo, tem que ter pessoa que às vezes é difícil, né? Mas escuta isso aqui, meu Jesus amado. E qual que é o sentido que Jesus deu ao trabalho? Qual que é o sentido? Que é servir e dar testemunho para a honra e louvor de Deus. E aí o que acontece? Se permanecemos sob o governo, o reino de Deus, o propósito jamais será abalado. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Então as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida, querem te tirar do reino de Deus, querem te abalar, querem te remover do propósito de Deus, mas aí você permanece no propósito. Por quê? Porque o reino de Deus não pode ser abalado. Deus converteu a maldição em bênção. Aquilo que era maldição, Deus falou, agora vai ser satisfação, agora vai ser prazer. Aleluia. E eu profetizo em nome de Jesus que você ainda vai se encaixar dentro daquilo que você vai trabalhar, vai fazer e vai fazer com prazer. Porque a verdade é que tem situações que a gente trabalha e está em certo segmento porque é necessidade. A gente não gosta daquele segmento, mas está ali pela necessidade. Mas isso é uma palavra profética. Deus vai te colocar num segmento de trabalho onde você vai ter satisfação, onde você vai ter prazer, e aí você não vai viver simplesmente como Adão, a maldição, só pensar nisso, no suor do trabalho, na dor, nos espinhos. Não, você vai entender que você está sob o governo de Deus, e essa porta de trabalho que Deus abriu para você, esta prestação de serviço que
Deus te deu é uma maneira de você servir a Deus. Você está trabalhando e alguém está olhando você, e o que eles estão vendo? Estão vendo como o reino de Deus funciona na vida de um homem. E aí você vai trabalhando, vai dando testemunho, vai honrando, vai louvando, vai engrandecendo. Tem pessoa fazendo de tudo para que você perca o reino, para que o reino seja abalado. O diabo às vezes usa alguém de lá de dentro da tua empresa, usa até mesmo uma pessoa que é cabeça lá naquela empresa para te atribular, para tentar abalar o reino. Mas o reino é inabalável. Você permanece no propósito. Permanece. Vai permanecer no propósito. Vai permanecer. Aleluia. Deus está dando firmeza hoje aqui nesta noite. Deus sabe das dificuldades que você tem enfrentado lá dentro, mas você recebeu um reino que não pode ser abalado. Você não será abalado. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa, agora retenhamos, olha que lindo, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Aqui retenhamos significa agarrar com firmeza. O crente, o servo do Senhor tem que entender que até para trabalhar ele depende e precisa da graça de Deus. Olha só o que Hebreus 12, 28 está nos dizendo, que o reino que nós recebemos, eu já disse, se manifestou dentro e culminará no reino eterno. Esse reino não pode ser abalado, então permaneça sob o governo de Deus e nunca será tirado do lugar. Você está entendendo que o propósito do diabo é te tirar do lugar, é te tirar da posição, é tirar do propósito de você honrar a Deus, glorificar a Deus na tua casa, na tua família, inclusive no teu trabalho. Mas se você permanecer sob o reino de Deus, você não será abalado. Quem vai cair é o inimigo, quem vai ser envergonhado é o adversário. Se tem alguém tentando de tudo fazer com que você seja frustrado, que você seja humilhado, não tem problema não. Deus está de olho nisso, Deus está vendo, Deus está te dando muita firmeza na sua presença. Firmeza, hein? E agora nós temos que entender que a gente não é simplesmente aqui, olha, retenhamos. Aqui eu estou dizendo no grego, que significa, erro, que significa agarrar com força, agarrar com firmeza. Então, agarra a graça de Deus, agarra, peça a graça do Nazareno, peça a graça do Cristo eterno. E peça a ela e fala, essa graça, aqui agarrar tem um sentido de quê? Não deixar fugir, não deixar escapar. Então o crente, ele agarrou a graça de Deus. E às vezes ele entra naquela situação, estou fraco, mas aí Deus fala, minha graça te basta sobre a... Quem agarra a graça de Deus aí, faça assim, ó, e põe no coração assim, ó, aleluia. Aleluia, a graça de Deus está sobre a sua vida e você não vai largar ela, você não vai deixar essa graça escapar, porque Deus dá graça humilde, Deus dá graça humilde, e Deus vai te dar graça para desenvolver, Deus vai te dar graça para fazer, Deus vai te dar graça para cumprir, Deus vai te dar graça para executar, Deus vai te dar graça para realizar, Deus vai te dar graça, graça. Aleluia, já pensou? Até para trabalhar o crente depende da graça. Aleluia, aleluia. E você faz bem quando você está ali, você diz, Senhor, me dá graça. Você faz bem de pedir isso para Deus. Pede mesmo graça, que Ele vai te dar um dilúvio de graça, vai derramar uma cachoeira da graça dEle sobre a tua vida. Aí você vai sentir, irmão, meu Deus do céu, aquela energia de Deus sobre a sua vida. Isso é coisa tremenda. Isso é coisa tremenda. Eu acredito que você, como eu, já deve ter tido muita experiência com isso. Eu já cheguei à situação que eu estava executando um trabalho, tinha prazo para entregar, e ali pegando firme, sem parar, praticamente nem para almoçar. E mesmo assim você não conseguia. Aí você fala, aí seu corpo arrebentado, moído. Eu sei que tem muita gente que já passou por isso. E aí você pega e fala, eu vou deitar porque eu não aguento hoje, vou descansar.
E aí você vai, estava difícil, não conseguia desenvolver. Aí você deita, dorme, confia no Senhor e fala: Deus, me dá a tua graça. Você chega lá de manhã, o que você não conseguiu fazer o dia inteiro, rapidinho você faz. Isso é coisa tremenda. Aí você aplica para a área que você trabalha. Às vezes você está lá o mês inteiro e não conseguiu bater a meta da venda. Chega numa manhã, Deus te dá uma... Diga, o que é isso? É a graça. Recebe, quem está recebendo, Deus dá graça ao... Hoje você vai crescer na graça, para também poder trabalhar. Glória a Deus, glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o que mais? Olha lá, agradavelmente, com reverência e piedade. Então nós sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência, que é respeito, e piedade. O servo de Deus não coloca de lado a sua devoção e fervor espiritual ao Senhor enquanto trabalha. Pelo contrário, a sua espiritualidade é vista na forma como ele executa o seu serviço. Então escute, no seu trabalho pode ser visto a sua espiritualidade. Então por isso, nunca faça por fazer. Não faça isso não faça. Mostra a espiritualidade num trabalho bem feito. Tá? Um trabalho bem feito ao Senhor, porque aí você está mostrando que você tem devoção a Deus, que você tem fervor espiritual. Tá certo? E aí nós não vamos cair naquele problema quando diz, né? Aí, por isso que eu estou dizendo, o reino de Deus, se a gente não trabalhar as questões do reino, por que muito tempo atrás se gerava aquele tipo de crente? Lá na igreja ele pula, sapateia, mas lá fora, não é assim que a gente toda a vida ouviu isso? Pula, sapateia, fala língua, e chega lá fora e fica dando mau testemunho, é língua grande. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Mas por quê? Porque não se prega o reino, não se prega a espiritualidade. Aí você vê crente dando mau testemunho. Mas aí quando se é trabalhada essa questão do reino de Deus na vida do cristão, aí sim, se a gente conseguir conciliar essa vida piedosa com a vida fervorosa, aí eu vou dizer para você, aí está armado o avivamento. E essa é a minha oração. A minha oração é que nós vamos ser fogo puro aqui dentro, mas lá em casa também, lá no trabalho também. Aleluia. A gente não só venha mostrar nossa espiritualidade aqui, ó, não. Aleluia. Aqui é gostoso, é maravilhoso, glória a Deus por isso, mas é tremendo também quando você mostra a sua espiritualidade, aleluia, no comportamento, na forma como você trata as pessoas. É lindo demais isso, na forma como você trabalha. Vamos encerrar aqui. Olha só que coisa tremenda. Então o nosso trabalho não é aos homens, não é aos homens. Então, trabalhando com boa vontade, com disposição, como se fosse ao Senhor e não para as pessoas, para os homens. Versículo 7, coloca aí o versículo 7. Agora perceba isso aqui. Qual é a diferença de trabalhar para os homens e trabalhar para Cristo? É a pergunta. A diferença está em, eu vou ler o texto, Mateus 6, do 1 ao 4, e vou tirar um princípio desse texto, tá? Olha o que Jesus ensina. Isso aqui é o Sermão da Montanha, onde fala toda a cultura do reino. Quer entender qual é a cultura do céu? Leia o Sermão da Montanha. Qual que é o nosso estilo de vida? Leia Mateus do capítulo 5 ao o capítulo 7, ao final. Você vai entender toda a cultura do reino, a forma como um cristão deve viver. Está ali. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Olha só, vou ler, depois eu vou aplicar todo o texto. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Veja, eles não estão dando esmola porque querem abençoar alguém. Eles estão dando esmola porque querem chamar atenção para si. Eles querem ser glorificados, eles querem ser louvados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu
Jesus está dizendo, essa é a recompensa deles, reconhecimento humano. Então, olha a diferença. Quem trabalha para o homem está buscando o quê? Reconhecimento humano. Essa é a tua recompensa, vai ser reconhecido pelos homens. Olha o que Jesus está ensinando, versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Aí você não pode confundir esmola com oferta. Esmola é esmola, oferta é oferta. Tem pessoa que esconde a oferta porque está com vergonha de estar ofertando. Oferta não se esconde aquilo que você vai ofertar. Até porque Jesus está de olho nela. Ah, para de graça, hein? Você sempre ouviu toda a vida, né? Que a pessoa chega a amassar a nota para ninguém ver. Não, faça isso não, filho. Não precisa amassar não, Deus está vendo tudo. Verso 4. Agora vocês não falam nada, né? Ó, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Vamos aplicar? O princípio deste texto é que trabalhar simplesmente para os homens é superficial, é só algo externo para as pessoas verem, e visa somente recompensas terrenas. E isso é um problema, por quê? Porque pode levar a pessoa à hipocrisia, como nós vemos nesse texto dos fariseus, onde a pessoa só está trabalhando, não é algo interno do coração, ela só está trabalhando superficialmente, e é por isso que ela só vai trabalhar sob a vista das pessoas, porque a intenção dela é trabalhar para ser vista, não para fazer algo para exaltação de Deus. Então o trabalho externo, ele é um problema muito grave, por isso que ele deve ser, por isso que se gera um mau funcionário, quando o funcionário só trabalha de forma externa, aí vai se gerando esse tipo de gente hipócrita. Está vendo qual que é a diferença de estar sobre a vida em Adão e a vida em Cristo? A vida em Cristo se manifesta aqui dentro. Todas as suas atitudes fora é resultado do quê? Do que está dentro. Veja, meu Deus, eu não sou movido pelas coisas externas, aparente. Há um mover dentro, há uma ação dentro, há uma libertação dentro, há uma operação de Deus dentro, e aquilo que Deus fez em mim é que me move. O trabalhar dele no meu interior é que me move, tá certo? Por que tem pessoas que não têm dificuldade nenhuma em obedecer o que você fala? Ela não tem dificuldade, porque há uma obra feita dentro. O problema sempre foi o coração. Tem alguém aqui ainda? Vamos lá. Estou encerrando, hein? Escute isso. Agora, trabalhar para a glória de Deus, servindo a Ele, é profundo, porque Jesus falou, em oculto, em secreto. Ninguém está vendo, mas eu estou trabalhando aqui, estou dando o meu melhor. Não, mas os homens não estão me vendo, e daí? Se Deus está me vendo, é o que me importa. Eu não estou buscando. É gostoso ser reconhecido pelo que faz? Claro que é, não sejamos hipócritas. Todo mundo quer ser reconhecido no que faz? Claro que quer. Alguém quando faz uma comida gostosa não quer ser reconhecido que fez a comida gostosa? Alguém que fez um bom trabalho? Isso é normal. Mas estou dizendo que a gente não vive em função disso. Não vive em função, estou fazendo porque eu quero que as pessoas fiquem falando, que fiquem me elogiando. Não, eu estou fazendo porque essa é a obra que Deus fez em mim. Eu estou dando o meu melhor naquilo que eu estou fazendo mesmo. Glória a Deus. Então, em secreto aqui, trabalhar para Deus em oculto, independe de alguém estar vendo, humanamente falando, independe. Se está vendo, eu faço. E se não está vendo, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque eu estou sob o governo de Deus. O meu Deus está comigo, eu estou trabalhando ao lado dEle, na companhia dEle. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor estando ao meu lado é o que me basta, é o que me resta. Glória a Deus, é o bastante. Só saber que o meu Senhor... Está vendo por que a vida não pode ser vivida por vista? Tem que ser vivida pela fé. A gente tem que viver nessa ciência que a todo momento Deus está ali. E de fato está, você querendo ou não, você acreditando ou não, o Senhor está. Agora, olha só, trabalhar para a glória de Deus, servindo a Ele é profundo, porque mostra grande espiritualidade, e ainda gera recompensas do próprio Deus. Volta aí o versículo 4, olha que tremendo. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, aqui eu estou aplicando o princípio para que o teu trabalho seja feito ocultamente,
E teu pai que vê em secreto, quer ver em oculto. Então você está ali desenvolvendo, está dando o seu melhor. O pai está de olho. O pai está vendo. Aí o que o pai vai fazer? Te recompensará. E aqui o que me chama a atenção, que a palavra recompensará aqui no grego, é apodidomi, que significa pagar a totalidade do que é devido. Não pegaram. Ô irmão, só vai pagar quem me deve. E quem me deve? O patrão. Está vendo porque você trabalha para Jesus? Ah, para de graça. Para de graça. Você entende que agora, veja, Jesus, ele deu essa, ele ressignificou o nosso trabalho. Em nome de Jesus, isso aqui é um nível elevado de vida cristã. Na verdade, essa é a vida que Deus preparou para nós vivermos. Então você não pode simplesmente chegar lá e estar prestando um serviço na tua empresa, enfim, ou prestando algum serviço, você é patrão, né, tal, tem a tua própria empresa, ou você é terceirizado, enfim, qualquer que seja a sua questão. Então você não pode fazer aquele trabalho, prestar aquele serviço como se você estivesse fazendo para homens. Você tem que entender que através desse trabalho é uma oportunidade de você exaltar o Deus que você serve, aquele que está governando a sua vida. E aí, quando você tem essa ciência, pera lá, o que eu estou fazendo é para o meu patrão Jesus, é o que o texto está nos ensinando, o que eu estou fazendo é para louvor dele. Então, automaticamente, quando você tem Jesus como teu patrão, é ele que está devendo para você, é o que o texto está me ensinando. E aí, então, ele vai pagar a totalidade do que é devido. Aí eu digo, Cristo é o Senhor, o patrão que não ficará devendo nenhum bom trabalho prestado em seu nome. Ele não ficará lhe devendo nada, absolutamente nada. Então, qual é a recomendação bíblica? Qual é a recomendação de Deus para a nossa vida nesta noite? Já que vai fazer, faça com boa vontade. Já que vai trabalhar, trabalhe com disposição. E essa disposição, esse entusiasmo que você precisa, vem de Deus, é do Senhor. Recebe, levante as duas mãos ao céu, porque está sendo liberado do trono da graça de Deus. O entusiasmo, a boa vontade, a disposição, está sendo derramada a graça. E você vai na força do Senhor. E você vai na graça do Senhor. E você vai na capacidade do Senhor. E você vai na eficiência do Senhor, e você vai na habilidade do teu Deus. As palmas louvem ao Senhor.